Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus perdoa todos os pecados. Deus cura todo tipo de dor. Cura todas as doenças. Amém? Ele está acima de tudo. Onde abundou o pecado, a graça superabunda. Em um mundo quando todos estão conscientes do pecado, dos erros e falhas, fracassos, é difícil acreditar onde o pecado abundou e agora está aumentando. A graça superabunda. Temos que crer nisso. Amém? Paulo falou claramente, onde o pecado abunda, a graça superabunda. E ele foi mal interpretado. E as suas palavras foram distorcidas, como dizendo, vamos pecar a propósito, para que a graça superabunde. Ele não disse isso, mas Paulo disse, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Em grego, huper parício, literalmente hiper. A graça superabundou. Amém. Toda a igreja diga amém. Então vamos pensar na graça de Deus, não no pecado. Amém. Vamos pensar na cura de Deus, na saúde, cura, não na doença e enfermidade. Amém? O mundo vai sempre fazer você pensar nestas coisas. Mas olha, Deus não quer que você pense nessas coisas, mas como receber as bênçãos? Como receber isso? Romanos capítulo 1. Veja. Versos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo? Este é o evangelho de Cristo. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. O evangelho é o poder. O poder de Deus está nos evangelhos. Quando você prega o evangelho, o poder de Deus é liberado. É poder de Deus para a salvação. A palavra salvação aqui é sotéria, que não é somente ser salvo do inferno, ser salvo da morte espiritual. Salvar aqui também inclui, essa palavra também inclui cura, plenitude, preservação, proteção e prosperidade, literalmente. Você vai ver isso se pesquisar esta palavra no original, em grego, você vai ver que tudo isso está incluído nessa palavra salvação. Amém? E no hebraico é Yeshua. Amém? Que é salvação, cura, libertação, preservação e proteção. Plenitude, aleluia. É poder de Deus para te preservar. Poder de Deus para a sua cura. Poder de Deus para a sua saúde emocional. Da depressão, da opressão. O poder de Deus para os seus relacionamentos. Amém? Deus pode abençoar seus relacionamentos. Pode dizer amém? Deus pode salvar o seu casamento. Eu disse, Deus pode salvar seu casamento. Não limite a salvação de Deus em uma área. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas de Jesus, Jesus virou e disse, a tua fé tem te curado. A palavra curada ali é sotéria, sozo, que é o verbo de sotéria. Então essa palavra aqui, o poder de Deus para a salvação, é uma linda palavra. Para todo que crê, primeiramente para os judeus e depois do grego. Porque nele, nesse evangelho, se descobre a justiça de Deus. Infelizmente, quando ouvimos o evangelho ser pregado hoje, muitos falam dos pecados do homem sendo revelado. As pessoas sabem que elas pecaram e por isso se escondem de Deus, não querem falar disso e não querem falar sobre Deus, porque revela o pecado deles. Não precisa lembrar ninguém de que eles têm pecado na vida deles. Mas o evangelho não é uma revelação do pecado. O evangelho é uma revelação da justiça de Deus pela fé. É revelado pela fé. Posso ouvir um amém? Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E muitas vezes, lendo este verso, o justo viverá pela fé, você começa a pensar, eu acho que eu sei o que é isso. Quer dizer que todos os crentes vivem pela fé. Eu pensava assim, mas o que está dizendo aqui, na verdade, o assunto é justiça. A justiça pela fé, diga justiça pela fé. A justiça pela fé é a chave para todas as bênçãos de Deus, porque é o fundamento pelo qual Deus pode te abençoar. Sabe, Deus tem que ser justo em receber o pecador e fazer do pecador justo. E a Bíblia diz que Deus é justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Então a Bíblia diz que Deus é justo. O que faz com que Deus tenha então este fundamento justo? A cruz de Jesus Cristo deu para Deus um fundamento justo para te abençoar, mesmo você ainda sendo injusto. Éramos injustos antes de conhecermos a Cristo. A fé que agrada a Deus é a fé, a Bíblia diz, que crê em Deus, que justifica, mesmo você sendo injusto. Amém?
Mas depois que você é salvo, você se torna agora a justiça de Deus em Cristo. Não pense só no pecado. Este verso diz, literalmente, o justo pela fé viverá. Não o justo viverá pela fé. O justo pela fé viverá. Olha, algumas traduções falam de uma forma tremenda, como a tradução de Young's que diz, e também uma outra versão diz o seguinte: o justo pela fé viverá. Isso é diferente de o justo viverá pela fé. O justo pela fé viverá. Se você crê que você é justo pela fé, você viverá. Amém? E por que temos que ser justos pela fé? Porque todos os dias ainda pensamos constantemente no pecado, na nossa mente, na nossa carne, nos sentimentos, nas emoções, nos nossos sentidos. Certo? Estou certo? Quantos aqui, depois de serem salvos, não sentem mais o pecado? Não, ainda lutamos. Mas olha, no meio disso, Deus diz: eu te vejo como justo, porque colocou a sua fé no sangue do meu filho. Amém, que te limpou de todos os pecados. Meu filho se tornou seu pecado na cruz para que você se torne minha justiça nele. Amém? E você precisa se declarar justo. Então, em meio ao pecado, eu devo proclamar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando você confessa isso, você é justo pela fé. E o justo pela fé não vai morrer. O justo pela fé viverá. Amém? E não só viver nessa vida, mas ter a mais alta forma de viver, como a palavra viver significa. No grego, glória a Deus. E olhando para isso, precisamos pensar que a morte é tão perfeita, porque o pecado está tão alastrado, que é difícil para nós pensar na graça e na vida. Mas em Romanos 5,17, um dos meus textos favoritos diz: porque se pela ofensa de um só, quem foi este? Adão. Pela sua ofensa, a morte reinou. Por esse, falando de Adão. Pense nisso. Não era plano de Deus o homem morrer. Não era plano de Deus o homem envelhecer, ficar debilitado, nem mesmo ter rugas e morrer. Não era parte do plano do amor de Deus, mas Deus queria que o homem vivesse para sempre. Jovem sempre, para sempre bonito, saudável. Amém? Desfrutando as suas bênçãos, desfrutando a sua vida. Deus queria que o homem durasse muito tempo para desfrutar tudo o que ele criou. O homem foi criado para receber o amor de Deus e sua bondade. Amém? Mas o homem traiu a Deus, pecou contra ele. Como resultado, a morte veio. Você tem que saber que quando você peca, você está buscando a morte, porque a morte está ligada ao pecado. Se não há pecado, não há morte. O salário do pecado é a morte. Onde há pecado, há morte. Quando Jesus morreu, ele lidou com duas coisas. Não só o pecado, ele lidou com muitas coisas, não só essas duas. Ele lidou com o diabo, acabou com seu reino. Mas, basicamente, na essência, ele lidou com o pecado e ele lidou com a morte. Duas coisas. Amém? A morte e o pecado ficaram para trás de Jesus agora. Ele foi ressuscitado por nós. Posso ouvir um amém? E aqui diz: pela ofensa de um só a morte reinou. Já percebeu que a morte não somente veio só na vida de alguém, mas no mundo inteiro a morte reina. Você não crê em Deus, não acredita no pecado? Um dia a morte ainda vai reinar sobre você. Não importa no que você crê, não importa o que você diz, não são suas palavras. A morte vai reinar. Todos estão sujeitos à morte. Eu falo de forma geral, mas para o crente não estamos mais sujeitos à morte. O pecado e a morte ficaram para trás. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas a morte e o pecado não estão na nossa frente. Os dois já ficaram para trás. Amém? Então escute bem. A morte está alastrada. Não importa se quer esconder. Se você viajar com seus bilhões de dólares, você não impede o reinado da morte. O reinar aqui é como um rei. Pode chegar a qualquer hora, de qualquer forma que ela desejar. Não para nós, os crentes, ok? Porque o crente não morre. Se o coração do crente parar de bater antes da volta de Jesus, a Bíblia chama isso de dormir. Não há mais experiência da morte. Jesus disse: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Amém? Então, para o crente, a morte ficou para trás. E muitos de nós vamos ver Jesus face a face. Eu creio que nós somos a última geração, a geração do final. Vamos vê-lo face a face. E muitos de nós não vamos nem experimentar esse dormir.
Amém. Mas aconteça o que acontecer, não importa o que você diz, o quanto de dinheiro você tenha, ou se você quiser mudar terminologias e definições, a morte um dia vai chegar. Daqui a 100 anos, nenhuma dessas pessoas que estão aqui vão estar vivas, falando naturalmente. Nenhum de nós. Isso nos mostra como que a morte então reina. Ela não só vem, mas ela reina. Bem, aqui diz muito mais, diga muito mais. Diga mais uma vez, muito mais. Os que recebem, e essa palavra receber, lambano, no grego é uma palavra forte, não é somente pegar, tomar, receber passivo. Não, é tomar posse daquilo. Foi usada quando os soldados vieram e prenderam a Jesus no jardim do Getsêmani. Eles o lambano, eles o prenderam. Amém? E a Bíblia diz, muito mais os que recebem, os que tomam posse, de duas coisas, a abundância da graça e do dom da justiça. O que vai acontecer? E reinarão em vida como a morte reina. É soberano como um rei. Você vai reinar em vida por Jesus Cristo. E se você reina, os vícios não reinam. Se você reina, o pecado não reina. Se você reina, Satanás não reina. Se você reina, a morte não reina. Se você reina, nenhum poder das trevas. Amém? Vai ter vitória sobre você, porque você está reinando. E olha, você reina recebendo esses dois presentes. A abundância da graça e o dom da justiça. Olha, a justiça é chamada de dom, não a recompensa. Quero dizer isso. Hoje, sob a graça, se está faltando bênção na sua vida, não é porque você não tem tido a sua devocional. Não é porque você não tem compromisso ou não ama a Deus e não vive em santidade. Hoje, se há falta de bênção na vida de um crente, é por falta de crer. É uma questão de descrença. Olha, sob a lei, era verdade que se houvesse pecado na vida ou uma maldição viesse, tinha que ver qual lei você quebrou. Ok? Mas sob a nova aliança, se falta alguma bênção, geralmente há uma área de descrença na sua vida. Então não importa se você diz, eu tenho meu devocional, na verdade ontem eu passei horas orando de novo, eu entreguei a minha vida a Deus, eu consagro a minha vida a Ele. Não é falta de consagração, não é falta de devoção, não é falta de nada disso. É falta de fé, é descrença. Você abriu o seu coração para um tipo de descrença. Está ouvindo, igreja? E a Bíblia diz, número 1, a razão principal que a fé deve ser usada na vida do crente é fé pela justiça. Crer que você é justo, porque todos os dias você tem muitas evidências que falam para você, você não é justo. As emoções falam que você não é justo, os pensamentos falam que você não é justo. No meio disso, Deus diz, confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Está me ouvindo? Olha, a fé não é pretender que algo não existe. Mas se eu continuar confessando que há, aquilo vai existir. Não. A fé lida com o invisível. Lida com o que você não sente. Mas não quer dizer que não é real. Só porque uma coisa é invisível, não quer dizer que não é real. Está me ouvindo? Não vemos os átomos. Mas os átomos são os que constituem toda a criação. Amém? Toda a matéria. Você não pode ver anjos, mas são eternos, vivem mais do que os homens. Certo? Falando do corpo do homem. Você não consegue sentir a presença desses anjos e estão aqui. Você pode sentir essa cadeira onde você está sentado, mas o que você sente é provisório, é temporário, um dia isso vai acabar. Percebeu isso? Mas achamos que isso é mais real do que as coisas de Deus. Mas para Deus, a dimensão da fé é a verdadeira dimensão, é a realidade. É a verdade absoluta, de acordo com Deus. Posso ouvir um amém? E estamos então falando de fé, mas um tipo de fé que você nunca ouviu. Amém? Eu pensava quando eu ouvia de fé, geralmente, devo dizer isso, era infelizmente, e não há nada errado, mas parece que aprendemos sobre fé e é fé para resposta de oração ou para cura, em vez de fé para a justiça. Ninguém me ensinou que o uso número 1 da fé é fé para a justiça.
Crê que você é justo, mesmo que tudo seja contraditório, de acordo com as evidências, os sentimentos e as circunstâncias. E confessar que você é justo e crer na palavra de Deus. Eu queria ter ouvido isso. A fé é ligada à justiça no Novo Testamento 20 vezes. A fé é ligada à salvação somente 4 vezes. E pregamos sobre a salvação, fé e salvação, fé para a cura, do que fé para a justiça. E filho de Deus, deixa eu dizer isso. Você é justo se você confessa ou não. Depois que você é salvo, você é salvo. Deixa-me fazer uma pergunta. Você é um homem. Como você se tornou um homem? Eu sei que atualmente está muito confuso. Eu entendo isso, eu sei disso. Certo? Vou perguntar de novo. O meu filho estava brincando um jogo e ele disse que aquele fazia confusão. Ele tinha esse poder, ele falou, eu inventei isso. E alguns estão confusos. Certo? Então, o mundo está confuso, mas quero fazer uma pergunta. Como você se torna um homem? Você nasceu homem. Alguns discutem isso. Ok? Olha, muito simples. Se você nasceu homem, você é homem. E se você nasceu de novo, você é justo. Amém. Aleluia. É assim que você se torna justo. Você entendeu isso? O problema é que ainda pensamos no pecado e ainda ficamos na dimensão dos sentimentos e nos esquecemos que a vida cristã não é vivida por aparências, por sentimentos e emoções, mas sim pela fé. E fé, mais uma vez, não é como se algo não existe e se eu crer o suficiente, vai existir. Não, a fé é trazer à existência aquilo que eu não vejo, mas Deus vê como realidade. Não só realidade, mas mais realidade do que o mundo físico, porque aquilo é eterno. A realidade física é temporária. Amém? Voltando ao texto agora. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. Certo? Você quer reinar em vida? Então, o que você acha que o diabo vai fazer? Se ele sabe que só tem 2 coisas que vão fazer um crente reinar em vida, quer dizer que a morte não vai mais reinar. Você vai reinar e as outras forças não vão mais reinar, certo? O que te faz reinar a abundância de graça? Ele vai fazer com que a graça não seja pregada. Se alguém falar da abundância da graça, certo? Ele vai colocar em descrédito aquelas palavras. Amém? Sabe que o seu pastor, lindo como ele é, tem sido atacado por suas mensagens? Não estou surpreso. Ficaria surpreso se eu não estivesse sendo atacado. Porque seria como Jesus falou, ai de vós se os homens vos louvarem. Assim fizeram aos falsos profetas. Então fico feliz que eu não sou contado com os falsos profetas. Eu espero mesmo alguma contradição de pessoas, porque isso me fala quando eles me acusam falsamente que eu estou no caminho certo. Então o diabo vai atacar a abundância de graça. Por quê? Vai te fazer reinar. Ele também vai atacar o dom da justiça. Ele vai dizer, olha, faça o melhor para ser justo. Isso, você tem que ser justo. Ok? Mas se esforce, não fique perdendo tempo, seja justo. Faça o melhor para cumprir a lei. Faça tudo para ser bom. Você entende que isso não está no Evangelho? Não é tentar ser justo. Não é uma recompensa de boas obras, mas o dom da justiça para receber. Então o diabo vai atacar a pregação sobre o dom da justiça. Quando alguém ensina que você pode ser justo apesar do seu trabalho, das suas obras, o diabo sempre vai criticar essa pessoa. Vai atacar essa pessoa. Vai tentar assassinar o seu caráter. E se isso está acontecendo com seu pastor, se alegre. Quando falam mal da sua igreja, se alegre. Amém? Quer dizer o quê? Estamos pregando isso aqui. E eu prego muito sobre esses dois, porque quero que você reine em vida. Porque é só recebendo a abundância de graça, só um pouquinho de ensinamento. Acreditamos na graça, pastor. Cremos que somos salvos pela graça, que não precisamos fazer as obras. Isso não é abundância de graça. Mas isso é muito radical. Não. Tem que pregar a abundância de graça. Para recebermos a abundância de graça e também o dom da justiça, você vai reinar. Você vai reinar em vida. E como eu recebo isso? Tudo acontece pela fé. Amém? Como receber a abundância de graça e o dom da justiça? Pela fé.
Amém? A fé é a mão que pega do mundo invisível. Mais uma vez, por favor, não pense como se visível fosse real e invisível não é real. Certo? Como filho de Deus, você tem que pensar o contrário do mundo. Pensa como Deus. E ele mesmo é um espírito. Antes de existir a matéria, Deus existia, que é um espírito. Amém? Então qual é mais real? Deus, certo? Comece a pensar. Amém? Que o invisível é real. O visível é temporário. Não, eu não estou falando que o visível não é real. O visível existe, sim, o visível é real. Certo? Mas não vai durar tanto quanto o invisível, que é a realidade. Agora olha isso. Recebemos pela fé. Temos que ter o espírito de fé. E em 2 Coríntios 4,13 diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga, o mesmo espírito de fé. Mais uma vez. Outra vez. O que é o espírito de fé? O que é espírito de fé? Número 1. E por que o mesmo espírito? Paulo, pelo espírito, citava a Davi. Davi nos Salmos tinha esse espírito de fé e Paulo disse: nós temos esse espírito de fé como Davi. Amém? De fato, Davi foi um pastor jovem que derrotou Golias e antes de Golias ser derrotado, parecia ser grande, e ele era grande, parecia ser muito alto, e ele era muito alto, parecia ser muito forte, e ele era muito forte, e todos os sentimentos que Davi tinha no natural ficaram impressionados. Amém? Mas Davi não foi guiado pelo que ele viu, não foi guiado por sentimentos, mas pela fé. Antes do gigante cair, Davi tinha o espírito de fé, mas os filhos de Israel estavam com medo e até um deles, que era mais alto do que todos, e ele era o rei, ele era o mais alto de todos os israelitas, ele era assim, ninguém era tão alto, e o rei Saul devia ser aquele que devia enfrentar aquele Golias, porque ele era muito alto, mas estava escondido. Amém? Deixou que um jovem pastor que era não muito mais alto do que um homem normal de 1,80 m, mas o gigante tinha 3 metros de altura. E ele era muito grande, era um homem de guerra. E tinha muitas armas nas suas mãos. Tinha uma lança, uma espada. E ele era treinado, e ele era muito feio, amém? Mas aquele jovem pastor não foi guiado pelo que ele viu. Não foi guiado por sentimentos. Uau! Esse gigante é alto. Ele tinha um espírito de fé. E olha o que ele disse. Falando para o gigante. Ele disse: hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Quando ele falou, antes do gigante cair ou depois? Antes. E Paulo disse: nós temos este mesmo espírito de fé. E como esse espírito de fé opera? Como está escrito, criei e por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha para mim, é muito simples. O espírito de fé age assim. Eu creio, então eu falo. Amém? Criei, por isso falei. Fomos feitos à imagem de Deus. Deus age assim. Quando Deus viu as trevas em Gênesis 1, o que Deus disse? Haja luz. Deus não, escute, Deus não falou o que ele viu. Ele disse o que ele queria ver. É um segredo para você. Você quer coisas boas na sua vida? Você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Você tem que crer primeiro. E como liberar isso? Falando. O espírito de fé tem esses dois ingredientes: crer e depois falar. Mas as pessoas fazem assim. Nós vamos sair de férias e eu sei muito bem o que vai acontecer conosco. Uma das crianças vai ficar doente. É sempre assim. Sabe? Ou então alguma coisa boa acontece e você fica dizendo: isso é muito bom para ser verdade. Algo vai acontecer e eu não vou ser o escolhido para essa promoção, seja o que for. Tem sempre algo ruim para dizer, sabe por quê? Porque você crê de coração. Você crê no coração e depois você fala aquilo. Você crê e depois fala, e depois você vê. E aí você vê e crê ainda mais. E aí você fala porque você creu. E porque você fala, você vê. Imagina se Deus olhasse para as trevas e ele viu trevas no começo e dissesse: muitas trevas. Não, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E é uma característica de Deus que todos nós precisamos imitar. Certo? Deus não fala aquilo que ele vê. Ele fala o que ele quer ver. Amém? Ele chama aquilo do mundo invisível. Aquilo existe no invisível, mas ele chama para o visível.
Ele chama aquilo que é intangível. Nós pensamos que a fé é assim, sabe? Eu todo dia estou ficando cada vez melhor e você pode fazer isso se estiver com câncer, mas você vai descobrir que aquilo não vai adiantar. Não é? Só faz você ficar um pouquinho alegre, só isso. Não estou falando de pensamento positivo e nem de confissão positiva. Não, não, não. Eu estou falando do poder de Deus, do espírito de fé. Isso tem a ver com um Deus eterno e como ele opera. Você está ouvindo? Certo? Como funciona? Escute bem isso. Você pode orar muito todos os dias, se consagrar bastante a Deus. Você pode estar sempre, sabe, com toda a força obedecendo a Deus e ainda assim não ver as bênçãos na sua vida. Você não vê nada de bom acontecendo. Por quê? Porque você está crendo de forma errada e você confessa isso com sua boca. Amém? Sabe por que as pessoas gostam de reclamar? Porque estão crendo de forma errada.